Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eisenhower, bem-vindos ao meu canal. Bem, hoje apresentarei a vocês aqui o segundo volume da saga dos Malazanos, chamado Os Portais das Casas dos Mortos. E, bem, como todos vocês já devem saber a esta altura, esta série ela foi cancelada no Brasil, né, pelo Estúdio Arqueiro. Então, realmente isso desanima alguns leitores, porque se quiser ler este livro aqui, pode ler sim o primeiro volume, o segundo volume, se deliciar muito da história, que é muito boa. Steven Erikson, ele sabe contar, sabe criar um mundo vasto, um mundo denso. Entretanto, tem toda aquela questão de que se você quiser continuar lendo, você vai ter que ler ou em inglês, ou em espanhol, ou mesmo arriscar alguma edição de Portugal. Essa última é até meio complicada, porque até mesmo em Portugal, se não me engano, a última vez que eu vi no site deles, a editora, ela meio que cancelou não, deu uma pausa, né, por conta dessa coisa que aconteceu aí com o mundo, e meio que eles deram uma pausa, mas eles avançaram bastante até, acho que eles chegaram até o quarto livro. Aqui em Portugal eles publicam de maneira diferente, né, lá eles, por exemplo, este livro aqui, em Portugal eles meio que dividiram em dois, se eu não me engano, então lá eles estão fazendo essa questão aí que é até mais complicado, não sei o porquê. Mas enfim, falando aqui desse livro aqui, do segundo volume, sinceramente, não devo dizer que, ao contrário do primeiro, Jardins da Lua, né, que é este outro bonitão aqui, ao contrário do primeiro, eu achei esse segundo volume aqui um tanto quanto mais pé no chão. Por que mais pé no chão? Porque no primeiro a gente teve muito. Assim, tem toda aquela questão de a gente aterrissar na história de cabeça mesmo, né? A gente chega na história lá, tudo tá acontecendo, toda aquela campanha lá do Império Malazano, em Guianabaques. E aí, como o Steven Erikson, ele meio que corta, né, essa questão, assim, das informações, então a gente vai ter que ir meio que sacando por nós mesmos, né? A gente tem que ir lendo tudo e sacando as ideias e juntando. Justamente por isso, ao contrário de muitos livros de fantasia, por exemplo, que a gente vai ler e ele é muito autoexplicativo, né? Em muitos momentos o autor está sempre explicando tudo, todas as questões, dando tudo mastigadinho pra gente. E aqui não, né? Nessa saga aqui do Erickson, ele só joga a gente lá e vai indo aí, entendeu? Vai lendo aí. E aí, ao contrário do primeiro, que é muito personagem, é até meio que confuso, né? Em alguns momentos, o primeiro. Este não. Esse aqui a gente tem apenas alguns personagens, ainda assim é uma quantidade boa de personagem. Mas assim, ao contrário do primeiro, ele é mais pé no chão, ele é uma história mais fechada. Por quê? O segundo livro, ele conta mais uma história assim de uma revolução, né, que vai ter em um dos continentes, principalmente partindo ali do deserto de Harako, com a deusa do furacão. Então, assim, isso já, né, fala aqui já na sinopse, mais ou menos. E aí esse livro ele também tem a questão de que o ponto-chave dele, ele não se estende por vários outros volumes, ele fecha aqui. Assim como no primeiro. O primeiro livro ele teve uma questão ali, um ponto-chave ali, um evento, né, o principal. E aí, ao contrário, assim, de muitos outros autores, de pegar aquilo e estender, estender, estender. Não, o Erickson ele foi ali no começo, pá. Começo não, né? No volume mesmo ali, e encerrou. Deixando alguns pontos secundários para trabalhar nos volumes posteriores. E aqui é a mesma coisa. Aqui tem toda a questão da rebelião e tudo mais, da deusa do furacão e dos rebeldes e tudo mais que estão expulsando os malazanos do continente. Então, assim que eu comecei a ler, começaram a falar sobre a deusa do furacão e tudo mais, e a Shaik, né, que é ela que vai dar o início na fagulha ali da coisa, eu pensei o seguinte, pô, esse livro aqui tem 800 páginas. Só falta isso acontecer na página 700. E não, felizmente, assim, o Erickson ele mostrou ali que ele não faz isso. Então já no começo, ali nas primeiras páginas, logo, né? Lógico que tem toda aquela questão assim de introdução, tudo mais, apresentando alguns personagens, meio que preparando o terreno. Só que não, assim, nas primeiras dezenas de páginas já começa a coisa. Já começa mesmo a rebelião e tudo mais, o furacão. E aí, depois disso, que é, tipo assim, depois da página mais ou menos 200, não que até a página 200 não tenha acontecido tanta coisa, mas depois da página 200 mesmo, é só eventos ali causados mesmo pelo furacão.
por assim dizer, né? Furacão eu me refiro tanto literalmente quanto poeticamente falando, né? Porque realmente é furacão mesmo, né? Que tava lá no Haraku, que é um deserto lá do continente. E aí, esse livro aqui, como eu falei, ele é mais pé no chão, é mais fechado, porque ele tem poucos núcleos, por assim dizer. Ele tem o do Dwicker, como historiador, que pra mim foi um dos personagens mais legais do livro. Então o Dwicker, ele tá no meio dessa confusão também, e ele se junta com o Coltane, que é um punho também malazano. E aí, junto com o Coltane, eles atravessam o continente até a cidade de Arém, né? Que é o último porto seguro ali, por assim dizer, do continente. Mas é lógico que não é de cara que o Dwicker ele encontra o Coltane. O Dwicker ele passa por alguns lugares, alguns apuros, né? Até chegar ao Coltane e tudo mais. Mas assim, é sempre cheio, bem cheio de... Não é um livro paradão, né? É um livro com muita magia, muita batalha mesmo. O tempo inteiro, até o final. Então, a gente tem o Dwicker, a gente tem a Felizinho, o Eborik e um outro cara que eu não lembro o nome. Então, a Felizinho, o Eborik e esse terceiro homem, eles também estão em uma outra narrativa da história, né? Eles estão em outra linha narrativa da história. E, aliás, eu também gosto do Eborik. Eborik Monleve, que ele é um ex-sacerdote e tudo mais. Tem toda aquela questão do Eborik com a Felizinho do começo até o final também. Achei muito bacana. Tem o Mapo e o Icarion. O Icarion, ele foi citado no primeiro livro, só que passou meio que batido pra mim. Aí, enquanto eu lia esse segundo livro aqui, o pessoal foi falando mais do Icarion, que tem uma parte que o violinista fala assim, lá no Enganabaques, comentário do Icarion, uma coisa assim. Daí eu tipo assim, beleza. Então, a gente tem, como eu acabei de citar também, a gente tem o violinista, né, o Crocus, e a Piedade, ou Apsalar, e eles também no começo estão andando junto com o Kalan. Só que daí eles meio que se separam, né, por conta dessa questão do furacão e tudo mais. Eles bolam um plano de fazer uns caminhos diferentes pra não ser rastreado e tudo mais, até mesmo porque o Kalan... Agora eu fico na dúvida se ele é um ex-garro ou não, né? É até meio que spoiler falar. Mas eles acabam bolando um plano de seguir uns caminhos diferentes pra evitar a fadiga, né, por assim dizer. E como eu falei também, temos a narrativa do Mapo e do Icarion, né? Então o Icarion ele já deu as caras, por assim dizer, no primeiro livro. O Mapo, eu não me recordo muito dele. Só sei que eu fui ver o Mapo, né? O Mapo aqui mesmo. E o Mapo, ele é uma raça curiosa também, né? O Mapo, ele é como se fosse meio que um orczinho, né? Meio que um bárbaro. Ele me lembrou um pouco o Conan, esse Mapo. Então o Mapo, ele andou com o Icarion e tudo mais. E, se eu não me engano, são esses, né? Kalan, depois Kalan... realmente, acho que são esses poucos núcleos assim que tem mesmo. E juntos vão seguindo a história. Nada muito parado, assim, sempre... Lógico, tem que ter aqueles diálogos e tudo mais, só que sempre com muita magia e tudo mais. Lutas de labirintos. Aliás, sempre quando tinha algumas lutas de labirintos, eu tinha que dar uma relidinha, porque realmente, assim, uma narrativa que a gente tem que prestar uma certa atenção, né? Senão a gente passa batido algumas coisas, passa alguns trechos de maneira alegórica. Então, realmente, é um livro mais fechado mesmo, tudo mais. Grande, tem 800 páginas. É denso, extenso e até um pouco cansativo, por assim dizer. Só que pelo menos não é aquele cansativo de... Tem 800 páginas. E aí 700 páginas, por exemplo, só enrolação, só diálogo, e aí só no final que vai ter uma açãozinha, um plot twist. Não. O livro inteiro é ação, vários acontecimentos assim, que o autor poderia ter usado para estender em vários outros volumes, mas não. Aqui mesmo já tem vários os acontecimentos principais, por assim dizer. Tá aqui, assim como o primeiro, ele meio que fecha, né, por assim dizer, o ponto-chave, que é toda aquela rebelião, mas é lógico que sobra muita coisa para trabalhar nos volumes posteriores. Então, é um livro assim de fantasia que vale muito a pena, muito bacana para quem curte esse gênero. Ele tem uma pitada de Dark Fantasy, apesar de ser alta fantasia, ele pisa um pouco no Dark Fantasy, só que não daquela maneira muito, como posso dizer, não muito berserk, sabe? Ele pisa assim na parte assim do Dark Fantasy, mas mais por conta da guerra e tudo mais. E ele também tem todo um conceito, né, pra falar da guerra. Bom, é legal. Muito legal mesmo, tem umas partes, tem até
você pensar. Tem algumas piadinhas também. Nada assim muito fora do contexto da história. Mas bacana. Quem curte o gênero, recomendo muito ler. Realmente o único ponto negativo é sobre as continuações. Mas creio eu que se a gente juntasse uma turminha, né, uma fanbase, e encher o saco de alguma editora, de alguém, acho que talvez o pessoal retome o projeto. Porque se o pessoal vê que tem demanda, então talvez realmente eles deem, né, uma continuidade. Talvez até mesmo Arqueiro. Então, é isso. Minha recomendação. É até difícil fazer um vídeo falando desse livro aqui, que tem 800 páginas. Mas, assim, minha opinião é essa. Creio que, realmente, é algo assim, uma leitura que vale a pena pra quem é fã. Tudo mais de fantasia. E, bom, é isso, né? Agora, um outro ponto também que eu falo é de que na gringa o pessoal diz muito que depois do terceiro volume, a história ela sobe um patamar. Então eu fico imaginando qual patamar seria esse, porque até então a gente já tem um livro assim com ações intercontinentais, né? Com muita coisa assim, muita magia, deuses ascendentes. Então eu fico até meio que encabulado de pensar como que seria um terceiro volume com um patamar a mais. Mas, bom, a gente dá um jeito aí, né? Lê em espanhol, lê junto a pessoa pra traduzir, não sei. Mas é isso. Espero que tenham gostado aqui das minhas poucas palavras sobre este trabalho aqui do Erikson. Peço para que comentem aqui embaixo o que vocês acharam do volume, o que vocês vão fazer para ler a continuação, se vai parar por aqui mesmo, ou se você não conhece a história, por que não começou a ler. E aqui embaixo na descrição também eu vou estar deixando algumas redes sociais minhas, principalmente o Instagram, na verdade, que é no Instagram que eu geralmente publico algumas resenhas ali, de quando em quando. Então é isso. Fiquem com Deus, meus amigos, e cuidem-se.